Ei, gente, a carinha de quem não foi pra praia, ó. Que isso, Roseli? A Roseli fez um sofrido. Não podem reclamar. Passou o mês inteiro de férias aí. Tá no lucro, tá no lucro. Como é que é? Ixi, eu não vou nem repetir no microfone que eu ouvi aqui. O que tem dia 17? Ah, gente, dia 17 tem um herege que vai pregar na Betel, tá rolando um convite. Não vão, é heresia. É heresia, é heresia. Sou eu que vou pregar lá, irmãos, brincadeira. Eu não sou tão herege assim, não. Só heresia é pecado do meu coração, o resto é graça de Deus. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa antes de ir para a IBD, eu vou falar de noite. E você que não viajou vai ter um privilégio. A Gisele está assim, é verdade, já está chorando, ó. Queridos, nós passamos o feriado estudando a palavra de Deus. E é de segurar para não chorar mesmo. O congresso da editora Cultura Cristã, a Casa Editora Presbiteriana, é a nossa editora. Aconteceu esse fim de semana. Aí você falou assim, pô, pastor, nem passou nos avisos da igreja, né? Falta um mês ali, a gente põe as coisas no aviso da igreja. Porque, meu irmão, esse congresso acontece anos antes. A gente se inscreveu para esse congresso em setembro do ano passado. Então, você não vai conseguir ir de última hora. Não dá para ser brasileiro agora, meu irmão. Você tem que ser um pouco mais europeu nesse momento. E se inscrever com muita antecedência. Nós tínhamos irmãos de Goiás, irmãos do Nordeste, irmãos que vieram de Mauá, da região, aqui encontramos presbiterianos de tudo quanto é lado lá, né? Os seminaristas lá em peso, né? Aqueles meninos tudo lá. Tentando ganhar um livro grátis, a vida do seminarista, né? O Rodrigo rindo, ele sabe, o seminarista ama um livro grátis. E nós ouvimos reverendo Augusto Nicodemos, reverendo Roberto Brasileiro, reverendo Emílio Garófalo e Joel Bick, Mary Bick, fora os outros palestrantes, João Paulo Tomás de Aquino, reverendo Donizete Ladeia e outros que eu não vou me lembrar o nome, que tiveram dando seminários ali. Meu irmão, ouvimos sobre família e espiritualidade. E nós coramos de vergonha e choramos a cada pregação que nós ouvimos, falando, Senhor, a gente não é crente. E, meu irmão, eu queria te convidar a investir na tua vida espiritual. Isso aqui é só um convite, eu não estou ganhando merchan nenhum, meu irmão. Eu estou dizendo para você que estar lá esse fim de semana, assim, ó, revirou a minha vida espiritual. Revirou a minha vida espiritual. Cada momento que ele vinha falando sobre família, eu olhava passar e eu sentia vergonha de olhar para o céu. Sabe aquele negócio do líder da casa? Eu falava, Senhor, me perdoa por mim mesmo. Me perdoa de ser eu. Porque foi uma bênção, meu irmão. Joel Bick, um autor que escreve... para você ter uma ideia, o par de livros de teologia dele, teologia sistemática dele na nossa editora, custa R$800. Ele escreve quase 3.000 páginas de teologia sistemática. E ele estava lá, batendo um papo com a gente. Fui lá, falou, reverendo, autografa meu livro aqui, reverendo. Eu falei, minha esposa está grávida, essa aqui vai ser a Bíblia da casa. Ele falou, peraí, deixa eu orar pelo seu filho. É um irmão querido. A Juliana, deixa eu contar para vocês, irmãos. A Juliana, assim, a Gisele foi embora mais cedo, ontem buscar as crianças. A Juliana, desde ontem, é amiga no Facebook da Mary Bick. Ela que pediu para a Juliana adicionar. E poderia ser uma piada, mas é uma realidade. A gente tem a oportunidade de tomar um cafezinho expresso no corredor e encontrar servos de Deus que têm uma bagagem gigantesca no quintal de casa. E eu falei, Senhor, obrigado porque eu não fiquei assistindo Netflix em casa. Sabe? Então, meu irmão, esse é um convite, porque eu vou falar para você, está gravado. E eu quero desafiar você, meu irmão, essencialmente, pais, mães, esposos e esposas. Vai pelo amor de Cristo, por amor ao Senhor Jesus, vai ouvir aquelas pregações, meu irmão, para direcionar a tua casa. Está no YouTube. Não, é isso que eu estou falando assim, está no YouTube. Assista a transmissão desses dias para aprender a conduzir o teu lar na verdadeira espiritualidade. Na oração, na piedade, na busca a Deus, assim, meu irmão, é de esmigalhar o coração. Vai lá ouvir. E eles não falam nada espetacular, meu irmão. O espetacular é a outra conferência que teve em São Paulo essa semana, que a turma estava falando lá. Teve a conferência do destino.
Se você quiser ativar a sua vida, virou piada lá, né? Se você quiser ativar a sua vida, você vai na Conferência do Destino. Não, meu irmão. Eles expõem a Bíblia. E eles falam piedosamente. É só isso. É só Jesus o negócio. Se você não é crente, você vai ouvir tudo aquilo lá e vai falar, nossa, que baboseira. Mas, meu irmão, é um negócio fantástico, fantástico. Eu desafio você a ir lá. Só que você sabe e eu sei. Quando fala assim, vai ter transmissão, aí você fala assim, vai ter transmissão. Então não vou não, assiste de casa. Se você assistir de casa, você vai assistir comendo pipoca, conferindo o WhatsApp, assistindo o passarinho, vai cochilar no meio. Que nós quase cochilamos no meio algumas vezes. Pelo cansaço dos dias. Dê tempo, meu irmão, para ter um retiro espiritual. Gasta um fim de semana estudando a palavra. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque abriu a inscrição para o ano que vem. Se você não se inscrever, você não vai. Não adianta falar, pastor, arruma uma vaguinha. Não é igual ao nosso acampamento, meu irmão. Que a gente arruma uma vaguinha aqui, dorme na barraca. Não dá. Então, assim, eu vou mandar aqui para vocês no grupo da igreja. E essa semana está com desconto. Custa R$100 por pessoa. R$100, todos os dias de palestra. Só o kitzinho que você ganha de livrinho, caderno, caneta, régua, os livrinhos da editora, ali já vai os R$100 que você gastou. E aí você vai gastar a ida e a volta, que esses meninos tudo da carona, uma bênção, e você vai gastar lá para comer um almoço, passar o dia lá, vai voltar cansado, Gisele vai estar com olheira, o Denis segunda-feira no escritório vai estar de corpo presente, mas o espírito está renovado no Senhor. Então, meu irmão, um baita convite. No quintal de casa, você vai ouvir um conferencista mundial e a gente, guarulhense, perdendo um negócio desse. Não, eu fiquei indignado. Eu fiquei indignado por eu não ter ido no ano passado. Fomos eu, Gisele, Denis, a Juliana Massarelli, a Sara, o Leandro e a Anne. Daqui de Guarulhos fomos nós, mas 2 ou 3 irmãos da Betel e só. Então, últimas vagas, não perca essa chance, se inscreva aí. Eu vou mandar de verdade aqui no grupo, porque você não vai encontrar esse link em outro lugar. Nós furtamos lá. E a Juliana ainda estava indignada que tinha um irmão no banco de trás que falou assim, nossa, vou mandar esse link para a turma da igreja, para todo mundo se inscrever, vamos deixar vaga para os presbiterianos, não, vamos inscrever nós tudo correndo. Credo, irmão, a Juliana ficou indignada, queria bater na menina lá. Não queria bater não, brincadeira, irmãos. Eu vou mandar o link aqui para vocês no grupo da igreja. Se você quiser se inscrever... Agora sumiu o meu link. Não, está aqui. Não está não. Eu acho que mandei para a Sara. Está no grupo do EBD? Está no grupo do EBD. Aqui, ó, 8º Congresso, inscrição. Está aí no grupo da Primeira Igreja. Se você não é da Primeira Igreja, não vai também não. Brincadeira. Tem uns irmãos visitando. Tudo bem, queridos? Sejam bem-vindos. Vamos apresentar vocês no final. A Gabi. Está no grupo da igreja, Gabi? Está no grupo da igreja no WhatsApp? Vou mandar aqui para você também, para ninguém ficar magoado. E a Gabi compartilha com vocês aí. Pronto. Meu irmão, de verdade, é um tempo... E aí, assim, uma palavra pastoral. Tome tempo para assistir o congresso desse fim de semana. Por quê? São temas anualmente. A gente está ouvindo burburinhos, cochichos de quem deve vir no próximo ano. Se vier quem falar no corredor lá, meu irmão, é outra boca do balão estourando. São teólogos de altíssimo nível. E o Joel Bick é um puritano, um genuíno puritano. E ele falou sobre educação de filhos, sobre se portar como pais, sobre como ser mães. Eu lamento que a Mary Bick não ficou gravado, né, falando sobre a vida da família ao redor da mesa. Fantástico, em um dos seminários. Joel Bick falou sobre oração na família. Ele explicou passo a passo, biblicamente, como fazer um culto doméstico. Então, meu irmão, assim, é coisa simples e profunda. Vai lá, gasta tempo assistindo. E aí agora você nem quer me ouvir mais, você quer ouvir o Joel Bick. Então pode rodar o Joel Bick aqui, a gente vai assistir uma palestra aqui agora de manhã. Então um convite para você, meu irmão, para você dedicar a tua vida aí a Deus. Ano que vem é sexta, sábado e domingo, acho que de 12 a 15 de setembro. Então até a turma que está trabalhando aí, se conseguir sair na sexta-noite, você já está no lucro. Vai ficar cansadinho igual nós, né? A gente irado lá, dormindo no banco, lá dentro, tira um cochilo lá no meio do louvor lá. Vencedores por Cristo tocou lá ainda, né? Sempre tem uma banda convidada ainda. Muito bem. Meus irmãos, semana passada nós falamos sobre a aliança de Deus em Noé. Então, voltando para a nossa rotina aqui. E eu vou deixar para que o presbítero Arsênio, que dará aula semana que vem, continue falando da teologia bíblica
pensando agora nos patriarcas, é daí que nós daremos sequências do nosso tema. E eu queria gastar um pouquinho mais de tempo na nossa vida devocional, na nossa vida de oração, reverberando o sermão do último domingo. Eu queria falar ainda um pouco mais sobre oração, e hoje, o sermão de hoje, já citaram 12 vezes esse texto ao longo da semana. E aí eu falei, gente, eu não estou dando recado para ninguém, de noite vocês entendem um pouco melhor sobre isso. Mas queria reverberar um pouquinho mais o sermão do último domingo e a gente conversar mais sobre oração, falar mais sobre isso, um dos princípios elementares, né? E aí deixa eu começar a citar o reverendo Emílio Garol falando sobre a oração como o sangue da alma, né? Citando lá uma antiga poesia. E, meu irmão, se a oração é o sangue da alma, a gente está precisando de transplante às vezes, né? Quando a oração se esvai na nossa vida, ela passa como algo do momento da refeição, da oração do Senhor, abençoa meus filhos em nome de Jesus, amém. A oração do Senhor, me livra do mal no trânsito. E a gente adentrar um pouquinho mais nos benefícios da oração. Quero discutir com você hoje de manhã, João Calvino falando sobre benefícios da oração por ela mesma. E aí a gente reverberar um pouquinho mais do sermão da semana passada, tá bom? Vamos orar, irmãos, vamos orar para nós começarmos a estudar a palavra. Pai de amor, nós te louvamos, Deus, por essa manhã, pela bênção de nos levantarmos, Deus, para servir ao Senhor, Deus. Nós nos ocupamos a semana com tantas tarefas, com as vocações que o Senhor deu a cada um. E hoje, no dia do Senhor, nós temos a mais grata delas, Pai. Exercer a nossa vocação de crentes no Senhor, servir como os teus servos que somos e poder fazer isso, estudando a tua palavra, crescendo na fé, aprendendo a orar como convém. Por isso nós pedimos, Pai, porque dependemos do Senhor. Nós não temos a pretensão de ser crentes intelectuais, conhecedores. Nós queremos que o conhecimento seja piedade na nossa alma. Por isso oramos, Deus, e clamamos para que o Senhor assente este conhecimento no nosso coração, que o Senhor nos ensine o que há a ser aprendido na Tua palavra e que nós estejamos dispostos a orar, a depender do Senhor, a confiar sempre como o Senhor nos chama a confiar. É assim que nós oramos, é assim que nós pedimos ao Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meu irmão. Abra sua Bíblia comigo no Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, versos 7 a 11. No último domingo eu preguei o texto de Lucas, que é o texto paralelo. Os dois evangelistas registram o mesmo ensino de Cristo, mas com pequenas diferenças, com pequenos relatos que variam. E o texto de Mateus não nos acrescenta grandes alterações, mas o contexto de Mateus é um pouco mais amplo. Se Lucas registra apenas ensinos específicos de Cristo, Mateus discorre, é o que mais fala, é o que mais discorre sobre o Sermão do Monte, o famoso Sermão da Montanha, o Senhor Jesus ensinando os seus discípulos a como deve viver um crente. Por isso, Mateus capítulo 7, versos 7 a 11, pedir ao Lucas que leia para nós. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Meus irmãos, Jesus está ensinando no Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha. O Dr. Martin Lloyd-Jones escreve um livro de quase 1000 páginas expondo o Sermão da Montanha, né? Suas pregações na capela de Westminster. E
é importante para nós entender um pouco do contexto onde Jesus fala, quem são os ouvintes de Cristo, porque este é um texto mal compreendido. Nosso irmão Diácono Ricardo, pregando ou dando aula aos adolescentes, expôs recentemente muitas das bem-aventuranças e a turma vai estranhando as bem-aventuranças e aplicando errado. E aí o irmão lê lá, bem-aventurados os humildes. E aí o Ricardo explicou para os meninos, porque os humildes herdarão o reino. É isso mesmo, Ricardo? Poxa, pobre de você, meu irmão, que mora na Vila Rosália. Você precisava, para ir para o reino dos céus, você precisava morar numa rua de terra, na mais longínqua comunidade de Guarulhos. Os humildes herdarão os reinos dos céus. Os ricos são esses porcos que roubam o nosso dinheiro. Aí você já traz toda aquela bagagem marxista sua, né? Meu irmão, humildade ali não tem nada a ver com o que o brasileiro chama de ser humilde. Por isso é importante entender o contexto. Jesus está ensinando crentes convertidos. As realidades do Sermão da Montanha se aplicam a crentes convertidos. E toda a perspectiva de Jesus para cada trecho de ensino do Sermão da Montanha é direcionado assim. O Senhor Jesus não está mudando a lei de Moisés, ele não está trazendo um novo ensino para se sobrepor ao Antigo Testamento. O Senhor Jesus agora está aplicando a lei de Moisés, expondo a lei e trazendo a mais clara aplicação para a vida dos crentes. Então você vai ver Jesus no Sermão da Montanha pegar princípios muito bem conhecidos por todos, como dar esmolas. Dar esmolas, está claro lá sempre o quanto se deve dar esmolas. Jesus agora vai expor como se deve fazer isso. Jesus vai falar sobre o pecado da cobiça. Jesus vai falar sobre o pecado do adultério. Todas as realidades já para aqueles que conhecem a lei de Moisés e temem o Deus da aliança. Agora Jesus vai dar passos adentro. Nós fomos evangelizar o Uber, que nós fomos comer na Liberdade. Irmão, nós fomos bater perna também, tinha intervalinho de 3 horas lá. A gente dá risada nesses congressos também, fantástico. Volta mais amigo que jamais foi. E aí o primeiro Uber cancelou, é que não era eleito. Aí o Leandro que pediu o Uber falou, não, é por isso que não veio. Não, ele veio, aí ele falou, só levo 3, nós eram 4. Eu falei, meu amigo, não dá. É que não era eleito, não era para ir para o céu também não. Vai ouvir do evangelho também não. Aí o Uber da frente falou, não, cara, mas eu acho que a gente é bom. A gente é uma pessoa do bem, faz tudo direitinho. Meu irmão, dizer que você é bom comparado a mim é fácil. Se é Roseli comparar com o pastor Lucas, é fácil. Ela fala, não, eu sou muito melhor que o pastor. Fácil. Compare-se com Deus. Jesus está trazendo essa aplicação da lei. Jesus está dizendo, você é adúltero. Aí o Marcelo fala, jamais minha esposa, nunca trai minha esposa. Você é adúltero. Você que olha para uma mulher com intenção impura, no teu coração já adulterou. Rapaz, Jesus torceu o negócio, hein? Jesus assim enfiou a faca e agora ele está girando. Jesus está abrindo, assim, descortinando o coração e mostrando a podridão do nosso pecado. Aí eu contei para o Uber. Contei no final. Na hora que eu desci do carro, eu falei, eu sou pastor, cara. Quase que pedi uma bênção. Pega na mão do pastor que é mais abençoada. Se você acredita nisso, meu irmão, você está precisando ler o Sermão do Monte. Jesus vai ensinar sobre oração aqui. Jesus vai nos mostrar sobre as urgências da oração. Ele vai nos mostrar sobre a oração do Pai Nosso. E ele nos ensina não uma reza a ser repetida, mas um modelo de oração, os tópicos que devem ser expostos. E aí você vai lá ouvir agora, no Congresso da Editora Cultura, Reverendo Emílio Garófalo expondo a oração do Pai Nosso como um modelo de oração para a sua família. Vai lá, meu irmão, estou te recomendando de coração. A Anne falou que eu prego igual o Garófalo. Ela falou, só que ela falou que eu sou o farófalo. Ficou melhor, né? Não tem nada do Garófalo. O branco do olho, quando eu prego, é parecido com o dele, né? Eu bebo água igualzinho ele quando eu prego. O resto não tem nada. Jesus ensinando sobre oração. Jesus vai falar sobre
as urgências da oração, sobre como se deve orar, sobre a intensidade como se deve orar. E nós vimos lá em Mateus relatando a parábola do amigo que chega de viagem. Aqui Lucas não nos põe nessa sequência, mas Lucas agora vai nos relatar a ordem de Jesus, e essa que estudamos no último domingo, sobre a necessidade de orar. Jesus está incitando, como a sociedade bíblica diz aqui, incitando os discípulos a baterem a porta, a buscarem a Deus. Essa é a figura da oração que nós precisamos andar um pouco mais e entender como essa ordem é para nós. Peça a Deus, ore a Deus, fale com Deus. Não vou me desgastar em coisas que nós já discutimos no sermão, ou que eu pelo menos preguei. Se você ficou com dúvida no sermão, meu irmão, aproveite o momento agora, viu? Aproveite o momento. Tem um dos nossos pastores em Guarulhos, não lembro, em Guarulhos não, em São Paulo, não lembro quem é, acho que é o reverendo Mauro Meister. No final do sermão tem um momento de perguntas e respostas. Então, aí você pode perguntar ao pastor lá. Me pergunte em particular se surgir, mas não vamos gastar muito tempo nos detalhes que já falamos para a gente poder se dedicar a outros ensinos que acrescentam sobre oração. Primeira coisa, como sempre, quero te ouvir, meu irmão. Qual a relação entre fé e ação? Qual a relação entre orar, pedir a Deus e fazer? Como essas coisas convergem ou como elas divergem? Como é que você me argumenta um pouquinho sobre oração e ação? Me diga aí, Doris. Diácono está do seu lado aí, me ajuda aí, participando da nossa aula. A Doris aqui. Eu, pastor? Na sua perspectiva, quero ouvir como a Doris lida com agir e orar. É crer que existe um Deus, que eu sou filha dele e que ele vai me ouvir. E a prova disso não é só ter a oração, é se posicionar. E, de alguma maneira, Deus vai agindo. É assim eu tenho visto. Muito bem. E outras eu tenho aguardado, acreditando que Ele tem agido. Muito bem. E aí, Ramon? Orar e agir. Como é que você lida com essas duas coisas? Eu acho que a oração leva mais perto de Deus, né? Ele nos escuta e tal. E, dessa forma, a gente conseguimos agir com mais sabedoria em fazer nossas ações, né? Eu acho que tem alguma relação, assim. Com certeza. Pense aí no que o Ramon está dizendo. Não só o negócio de já pedi a Deus, agora vou correr atrás, né? Agora a ideia de que orar a Deus me dá sabedoria para agir, me dá condições de fazer o que eu tenho que fazer. Vamos apertar aquele botãozinho assim, ó, Jorge, o carioca. Universitários, sabe aquele botãozinho do show do milhão? Vai lá, Rodrigo. Universitários. É a ideia de a sua crença tem que estar de acordo com o que você faz. Então, eu acho que orar tem relação direta de como nós cultuamos a Deus, o nosso relacionamento com Deus, e a nossa ação tem que ser coerente com isso. Então, se eu peço algo a Deus, e eu creio que, por exemplo, eu peço sabedoria, que eu sei que é uma coisa que Deus dá. Então, minhas ações têm que ser coerentes. Não que se eu peço um carro, eu vou ir lá e vou financiar uma Ferrari que eu não vou conseguir pagar, né? Mas as nossas ações têm que ser coerentes com a nossa fé, com o que nós acreditamos. E por meio da oração, é um dos principais meios que nós fortalecemos a nossa fé. Bem. Alguém, por favor, o Alexandre aqui. Alguém vai fazer aquele trocadilho em português de colocar a palavra oração e sublinhar ação, dizendo a ação está dentro ou junto com a oração. No português fica até bonito, né? Fica um negócio bem coaching, assim, né? Só que não funciona no grego, meu irmão. O texto é grego. No grego não tem isso, né? Então, a gente pode até se valer dessa analogia. Como as coisas estão juntas? A oração me capacitando a agir. A oração me dando sabedoria para agir.
A oração, como o Rodrigo disse, sendo uma nutrição da minha fé. Como eu quero muito que você vá ouvir o reverendo Emílio Garófalo, ele usa ilustrações em poesia, dizendo que a oração é aquele instrumento que faz tocar sinos nos céus. A oração é como se o crente tivesse o poder de lançar trovões de baixo para cima e estremecer os céus. Não no sentido pentecostal de chacoalhar os anjos e fazê-los agir, mas de ser ouvido por Deus, de ter a linha direta, o telefone vermelho do Batman, e você poder recorrer ao Senhor e isso aumentar a sua fé, apegar você a Deus. A oração tem esse trato. Por favor, meu irmão. Talvez não seja o melhor texto para usar exatamente, mas dá, acho que, um pouco de luz, que é Tiago dizendo que a fé sem obras é morta. Sim. Então, se você não consegue transformar a sua fé em algum tipo de ação, de certa forma você não consegue dizer que a sua fé realmente é verdadeira, né? Pode ser um fideísmo, pode ser alguma outra coisa, mas talvez não seja fé. Sim, com certeza. O texto de Tiago lança luz sobre o que a gente está falando. O Tiago está dizendo, se você crê, me mostre as suas obras. Me mostra um resultado prático de que você crê. A velha ideia de que se você ora por chuva, leve o guarda-chuva. Se você crê no Senhor, se você espera em Deus, se você tem este relacionamento da oração, faça aquilo que te cabe. Senhor, me abençoe com o emprego e entregue o currículo. Nós sempre instruímos assim os crentes, né? É nesse campo que nós estamos lidando. Senhor, me faz uma pessoa mais espiritual. Vai assistir o congresso. Família, espiritualidade, como desenvolver a piedade no lar. Olha o tema. Aí você fala, ai Senhor, está tão difícil lá em casa, que esse menino não quer ser crente, é tão difícil orar em família. Vai lá, meu irmão. Ore a Deus, Senhor, dá piedade e espiritualidade ao meu lar e vá e faça alguma coisa. O Kevin DeYoung escreveu um livro chamado Faça Alguma Coisa. Sabe por que ele escreveu aquele livro, meu irmão? Porque ele falou que simplesmente estava incomodado com a estagnação das pessoas, que sabem o que fazer e não fazem. Eu não vou ler esse livro, não. Eu não vou chegar lá e vou falar para você falar para você fazer o que você tem que fazer. Porque o que nos falta tantas vezes é agir. Você tem fé? Me mostre as suas obras. Você vai pedir a Deus? Faça o que você tem que fazer. E aí a gente vai pensar na oração como esse caminho, né, que nos dá sabedoria para agir. Pastor, o senhor colocou uma pergunta ali. Qual a relação entre a fé e a ação? E o pessoal já falou tal. Eu entendo que ali qualquer ordem entre fé e ação está valendo, certo? Sim. Porque o senhor acabou de falar que podemos começar pela ação. A ação do quê? Orar. A ação do quê? Ler a palavra. A ação do quê? Buscar o Senhor. E isso, trabalhar na nossa fé e depois ter que terminar com outra ação. Mas eu acho que a ordem ali... Porque senão as pessoas olham ali, acham que a fé tem que ser primeiro e depois a ação, mas eu entendo que também a ação de buscar, né, estar mais próximo, né, do Senhor, viver o que Cristo deixou para nós, viver Cristo, eu acho que já é um motivo de ação. Olha algumas cenas bíblicas que nos fazem pensar em fé e ação, e no que o Lucas falou é até difícil dizer o que vem primeiro. Um homem na beira da praia diz para pescadores experientes que não apanharam nada a noite inteira: joguem do outro lado. Meu irmão, tem que ter fé e tem que agir. Qual que vem primeiro? E aí, assim, aí o The Chosen quer mostrar aos pescadores incrédulos, e a gente não sabe se ele jogou a rede porque ele creu antes. São coisas que, na experiência humana, às vezes é até difícil você discernir quando você creu no que Deus ordenou para então fazer, ou quando você creu enquanto fazia, né? Ou quando o resultado daquilo que você fez em obediência te levou a crer. Mas é fato. Senhor, se és tu, me mande que eu vá até você. Pois venha. Pois venha sobre as águas. Como a fé e a ação andam juntas em cenas. E nós estamos falando de milagres espetaculares. Milagres espetaculares.
milagres que Deus não é muito capaz de fazer na vida financeira de uma família, que Deus não é tão poderoso assim para dar um emprego. É isso, meu irmão. Porque é assim que a turma parece agir. Senhor, dá um emprego à minha casa. Senhor, dá sustento ao meu lar. Mas eu não vou agir muito não, porque as coisas estão difíceis, né? Mercado, tudo desatualizado. Como a gente precisa fazer as coisas juntas. Faça crendo. Vá junto nessas duas coisas, né? Vai lá, Ricardo. Não, reverenda. Eu sempre pensei na oração não como um monólogo, mas como um diálogo. Até porque a fé ela está sempre atrelada ao que a palavra de Deus diz. E a nossa ação é para onde Deus nos envia, seja no trabalho, seja onde for, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente inicia uma oração em fé, pensando naquilo que Deus diz por meio da palavra, e às vezes a gente até muda o que a gente vai fazer ou o que a gente está pedindo no meio da oração, uma vez que a palavra de Deus, a vontade dele é aquilo que está na palavra. Eu vejo também em questões cotidianas, você pega o livro de Esther, por exemplo, quando o Amã ali fala que o povo vai ser perseguido, e Mordecai chega para Esther e fala assim, ó, vai lá no rei e pede para ele tomar uma providência e tudo mais. E Mordecai fala, ó, se você não for, Deus vai arrumar uma forma. Mas por meio da oração do povo judeu, a fé do povo é edificada, Deus cumpre o propósito dele, e a oração vira um veículo para o povo, sabe? Eu estou aqui, eu faço a minha vontade, porém vocês também são participantes disso, porém não como agentes, no sentido de fazer aquilo, mas de participar em súplica, em edificação de fé, parece que é meio contraditório falar que você é agente, mas é uma forma, como a nossa confissão fala, né, um meio de graça, é a oração. Sim. Então, nesse sentido, assim. Deus estabeleceu meios ordinários para abençoar seu povo. Deus falou, eu quero abençoar meu povo por meio das orações, meio de graça. E Deus vai fazer. Por isso Jesus diz, peça, busque, bata. Olha como, agora eu quero trazer essas ideias nossas para o texto que nós lemos, e apesar de ter citado isso, a gente pode até pensar, eu vou e volto no argumento aqui, só para a gente não perder. Olha a ordem aqui do pedir. A ideia de pedir é uma referência a uma petição. Veja, o fariseu não é aquele que está pedindo. A oração do fariseu está cheia de louvores próprios, de uma conversa vaga com Deus sobre a sua religiosidade. A oração do publicano implica numa petição. Senhor, sê propício a mim. Quando Jesus está falando sobre pedir ao Senhor, a petição está diretamente ligada à fé num Deus que responde. Por que eu pediria se eu não sou respondido? Quando nós estamos falando sobre oração, essencialmente estamos falando sobre fé, e nisso a petição é bem clara. O ato de pedir é totalmente ligado à fé. O ato de pedir, às vezes, está um pouco dissociado do fazer. E, meu irmão, vamos ser bem claros. Tem coisas que nós pedimos a Deus e que nós não podemos fazer nada. O que é que você hoje pode fazer para... enfim, é claro que essas coisas todas têm boas aplicações e possibilidades, mas o que é que você faz efetivamente para socorrer as vítimas lá das tragédias do Sul? Você vai entrar no seu carro, meu irmão? Você vai lá para uma criança órfã orar para ressuscitar a mãe dela? O que você pode fazer? Não, pastor, o que eu posso fazer por uma criança órfã é adotá-la. Palestra do reverendo João Paulo, gravada. Vai assistir, meu irmão. Coração cheio, vai transbordando o tempo todo. Tá, eu posso adotá-la, tá, meu irmão, eu entendi. O que você pode fazer pela mãe que morreu? O que você pode fazer para reverter a tragédia? Nada. São momentos que a nossa vida se debruça em maior petição.
Tem hora, meu irmão, que você está no barco e é jogar a rede, é entregar o currículo, é algo claro e evidente a ser feito imediatamente. O que você pode fazer por uma criança enlutada? Às vezes há muito pouco a ser feito, e essencialmente, quem deve fazer algo, ou melhor, quem pode fazer algo é o Senhor. São momentos que o Senhor Jesus está nos apontando a ideia clara de pedir, a necessidade de expor uma petição. Mas Jesus evolui isso para o buscai. Porque a ideia de buscar já não é só pedir. Aí tudo bem, agora eu tenho um segundo passo além de pedir, é a possibilidade de encontrar um meio. Aí talvez seja o que a gente está falando de ajudar uma criança. Qual é o meio que eu tenho para socorrer a vítima de uma tragédia natural como houve? O que é que há no meu campo de ação? O que é que há no campo de ação de um irmão desempregado? De uma mãe com um filho ímpio? O que é que há no campo de ação de uma mãe, de um filho que não teme a Deus? Primeiro, meu irmão, pedir. Se o Espírito Santo não converter esse coração, o que você vai fazer? A primeira parte é pedir. A consequência disso é buscar. Quais caminhos você tem para servir fielmente ao que a Bíblia te ordena e trazer o teu filho à fé? Se você não testemunhar com a sua vida, nunca trará. Se você não testemunhar com as suas palavras, falando sobre o Redentor, nunca trará. Eu tenho um segundo âmbito, um segundo ponto de ação, um desenvolvimento para um empenho. Nós estamos falando do seu empenho para obter a satisfação das suas necessidades, e isto em Deus. Buscar alternativas, buscar socorro não anula a dependência de pedir. Mas olhe ainda a consequência ou desenvolvimento disso. Bater. Agora você não está mais só esperando, clamando a Deus e pedindo como uma necessidade, buscando meios. Agora você encontrou um meio. É a parábola do homem que recebe uma visita lá no texto de Lucas. Ele precisa de pão, ele vai pedir ao seu vizinho. Seu vizinho pode negar ou não, mas esse é o primeiro passo. Se ele não pedir, não há o que esperar. Ele vai pensar e vai buscar uma alternativa, e isso vai se desenvolver em bater a porta. E naquele texto, o Senhor Jesus está dizendo, bata, porque se a porta não for aberta por bondade, será por impaciência, por importunação. Bata, insista, faça a sua parte. Isso se aplica ao irmão desempregado, à mãe de um filho ímpio, a você que quer socorrer alguém que está necessitado lá no sul do país. Vai, meu irmão, faça alguma coisa, te diria o Kevin DeYoung. A gente faz um congresso, traz um americano lá dos Estados Unidos para falar, faça alguma coisa, né? O Kevin DeYoung, quem sabe, vem em algum momento, né? Então, a Bíblia está nos mostrando um campo, né? uma amplitude da oração, de como a nossa oração passa pelo Senhor, vem por todos os caminhos e desemboca em uma atitude. O que é o único cuidado que nós devemos ter com o ponto que o Lucas nos levantou sobre ação e fé? Quando nós queremos agir sem fé. Quando nós queremos fazer sem depender de Deus. Aí é na força do seu braço. Como é que você vai encontrar sabedoria em Deus, como o Ramon e o Rodrigo colocaram? Como é que você vai entender o que Deus quer, se você não for ter com Ele antes de fazer o que você tem a fazer? E aí já citei isso na igreja algumas vezes. É aquela velha história do eu já tentei tudo que dava para tentar, agora eu entreguei na mão de Deus. Será, meu irmão, que é esse o caminho? Você tem que entregar na mão do Senhor. Você tem que depender de Deus. E então, vai e faça o que está ao teu alcance. Porque se Deus não mover, nenhuma outra coisa na força do nosso braço tem expectativa de acontecer. Então, olhe o desenvolvimento do que Jesus está apontando, a lógica que é natural de um texto como esse. Olha que gostoso essa charge, né? Parece o anjinho lá pro ímpio, lá tá show, urso, sai daqui. E o anjo fala oi, e aí no galho lá fala, nem vem, eu sou ateu e não vou mudar minha posição só porque um anjinho vem me salvar. Aí o anjinho falou, não vim te salvar não, é que o urso é crente, o urso pediu uma refeição a Deus, estou vindo aqui serrar o galho aqui, né?
Ore a Deus, meu irmão, peça a Deus. Né? E Deus enviará aos seus anjos, dará ordem a seu respeito. Né? O urso crente, e no final o urso fala, amém, amém, devorarei para a glória do Senhor. As feras do campo refletem teu poder. Meu irmão, mas tudo bem, temos um problema aqui ainda, né? Onde fica a onisciência de Deus? Deus sabe que você está desempregado. Alô, Senhor, vim usar o telefone vermelho do Batman que o pastor falou para te dar uma notícia. Fui mandado embora. Sei que faz um tempo que o senhor não passa em Guarulhos, a vida do senhor é muito ocupada. Você consegue imaginar essa cena, meu irmão? Deus sabe. Deus sabe do que se passa sobre a terra. Se Deus já sabe das nossas necessidades, por que nós deveríamos orar? Me ajuda, Evelyn. A Evelyn fez assim, ó. Os irmãos de oração que vão nos ajudar a responder. Me ajuda aí, minha irmã. Com essa fé que ora. Não se preocupe com a resposta teológica de agora lhes direi. Qual é a sua perspectiva? Você conhece a onisciência de Deus. Você sabe que Deus é soberano. Por que ainda assim você ora? Eu creio que Deus, Ele quer o relacionamento conosco. Ele quer esse diálogo, né? Como o Rodrigo falou. Rodrigo? Não lembro quem. O Ricardo falou. Agora eu lembrei. Ele quer esse relacionamento, Ele quer nos ouvir e quer falar conosco. E isso envolve as súplicas, o clamor, a necessidade, o agradecer. Enfim, todas as áreas da nossa vida. Ele nos quer por inteiro, o ruim e o bom, na oração para pedir e todas as outras. Sim. Só consigo pensar nessa resposta. E aí, Jorge? Ajuda aí, pega o microfone aí atrás de você aí com a... Não, fala. Acho que completando o que a Evelyn falou, né? E aí, Senhor, se possível, no seu tempo, eu entregando todos os currículos, o Senhor me dá um trabalho. Acho que o que a Evelyn falou é verdade. Eu acho que antes de tudo que a gente precisa é o relacionamento com Deus. Eu acho que poder orar, né, e orar, entregar, colocar a nossa vida, o nosso eu, né, individualmente, ali naquela oração, e aí depois colocar todas as nossas necessidades que o Senhor já sabe, porque antes dele saber que a gente precisa do emprego, ele permitiu que a gente fosse demitido, né, mandado embora. Então, vai lá, Jorge. Eu entendo que também como a Evelyn falou, é o relacionamento mesmo. Porque se Deus simplesmente entregar para você a sua necessidade, sem você ter aquela comunicação, sem você pedir, aí quando você tiver a resposta, você agradecer, então não vai ter um relacionamento, vai ter um Deus distante, um ser humano aqui. Eu acho até que o ser humano, como ele é a imagem e semelhança de Deus, até nós somos assim, com nossos filhos, com nossos pais, com o cônjuge, porque às vezes eu sei que meu filho quer uma coisa, mas eu queria tanto que ele me pedisse, para eu ter o prazer de atendê-lo, para ele me agradecer, abraçar. Então, assim, eu acho que a oração foi o meio que Deus criou para estreitar esse relacionamento com o homem. Ai, meu irmão, eu estou transbordando mesmo, assim, só citações do curso, né? Do congresso, ouvindo ontem. E não me lembro nem quem falou mais, esse Joel B, quem foi. Está no caderninho, né? Você se sente importunado pelo seu filho? Vocês pais, vocês se sentem importunados? Quando seu filho fala assim, mamãe, estou precisando de um sapato novo, meu sapato está furando. Mamãe, eu queria tanto que você fizesse sabe aquela vitamina que a gente gosta? Ó, Roseli, não faz essa cara não. Não é um importuno, não. A Roseli está se identificando assim, a Ana. Você se sente importunado, meu irmão? Quem de nós se sentiria importunado quando seu filho chegasse e dissesse, papai, me dá um pão? Você se sentiria importunado falando, que desgraça esse menino me pedir um pão de novo? Quanto mais o Senhor. Olha como o que o Jorge está falando de Deus quer que a gente peça. Deus está nos trazendo para Ele. Há quem diga, e já não me lembro a referência de o pão nosso ser o pão de cada dia, para que amanhã você volte e peça de novo.
O maná, meu irmão, um dia após o outro. E Deus seria poderoso para dar a eles qualquer coisa que precisassem. Por que um dia após o outro? Para que diariamente eles tivessem o pão de comer diante do Senhor. Deus quer um relacionamento. Deus quer. Vai lá, Ricardo. Acredito ali que parte da resposta está dentro do culto racional de Romanos 12, né? Que é transformar a nossa mente para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Acho que muitas vezes Deus trabalha na nossa vida para que a gente não se conforme com esse século. Sim. Até pensando no que o apóstolo Paulo escreve no finalzinho de Romanos 11, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Então, acho que apresentar o nosso corpo como culto, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e transformar a nossa mente, acho que é compreender a onisciência divina e experimentar dela, né? Que é boa, perfeita e agradável. Meu irmão, deixa eu citar o slide que eu pulei lá no começo. Deus não é um rancoroso morador dos céus. Deus não é um dos deuses pagãos que se ira e precisa ter a sua ira aplacada pela oração de seus servos. Deus não é este que se irritou com você, te mandou embora, aí agora você tem que ir lá clamar por perdão, por misericórdia, ofertar alguma coisa, aí ele fala, tá bom, toma aqui o seu. Deus é o Pai amoroso. Olha a expressão bíblica. E é aqui que o texto de Jesus vai andar. Que filho pedindo um pão, seu pai lhe daria uma pedra? Pedindo um peixe, seu pai lhe daria uma serpente? Ou pedindo... O que é mesmo que pede aí? Pedindo um pão, um peixe ou um ovo? Não, de verdade, fugiu a mente aqui mesmo, a Kézia ajudou ele. Pedindo um ovo, ele lhe daria o escorpião. Olhe a cena de um pai alimentando o seu filho. E Jesus, como falamos no domingo passado, se até nós, maus, alimentamos os nossos filhos, somos misericordiosos, pacientes, quanto mais Deus. A onisciência de Deus não anula a nossa oração, meu irmão. Não é se Deus já sabe por que orar, é orar porque Deus sabe. Vamos lá buscar porque Ele conhece a nossa necessidade. Vamos lá ter com Ele porque Deus não é o gênio da lâmpada. Essa é a implicação própria. Deus não é o garçom celestial, como eu falei domingo, né? Deus Ele é o teu dono. Ele é o Senhor da tua vida. Você precisa de algo? Peça para o teu dono. Peça para o teu Senhor. Peça ao teu Pai e Ele te dará. Porque você pertence a Ele e todas as suas necessidades também pertencem. Vai lá, Cleógenes. Uma mensagem que eu escutei, agora não lembro bem qual foi o preletor, ele diz assim, né? Bendito sejam os momentos difíceis que você passa, porque eles te tornam mais próximo de Deus, né? Então Ele vai te colocar em mais comunhão com Deus, né? E a experiência de todos nós, até do ímpio, né? É difícil ver o ateu pendurado no galho, em cima do urso, falar para o anjinho, não quero, né? Todo ateu é ateu até a primeira turbulência, né? Até o primeiro solavanco. O Rodrigo, por favor. Então, esses momentos trazem à tona a incapacidade humana. A ideia própria do que a gente estava falando sobre orar e fazer, sobre ter fé e agir, momentos que você não pode agir, te trazem a fé. E a fé realmente deve ser a sólida esperança da nossa vida, porque em muitos momentos você não tem o que fazer, você não tem como agir. Quando você passa por tribulações como essas, que a força do teu braço não resolve, as suas ações não impedem, eis o momento de confiar no Senhor. E Deus nos chama a confiança. É propriamente o que Deus está fazendo em nos chamar. Vai lá, Rodrigo. Pastor, a oração, eu acho que ela é uma forma como Deus nos dá o mandato espiritual. Nós estudamos há pouco tempo. E que é o relacionamento entre Deus e o homem. E o homem deve cultuar a Deus, e a oração, eu creio que faz parte disso, no sentido de o homem Deus não promove a oração falando assim, eu preciso de algo para me relacionar com o homem, então eu criarei isso para mim mesmo.
na verdade, é algo que Deus dá para o homem se relacionar com Deus. E se nós entendemos quem é Deus, nós temos que entender quem é o homem. Eu acho que a oração, o Clógenes falou sobre isso, né? Nos faz entender que Deus é o Senhor e eu sou uma mera pessoa. O texto de Tiago 4, de 13 a 17, fala sobre a falibilidade dos projetos humanos. Aí o verso 13 começa a falar sobre eu penso que amanhã eu vou fazer tal coisa, vou sair, negociar. E aí o verso 14 fala, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, é uma coisa natural para a gente. Amanhã eu vou trabalhar, vou pegar meu carro, vou fazer isso, isso e isso. E é tão natural que a gente faz isso sempre, que parece que depende apenas de mim fazer isso. E aí o que o senhor falou um pouco antes, a gente ora pelas coisas que a gente... Por exemplo, eu oro pela conversão do meu filho porque eu sei que não depende de mim. E eu faço a minha parte porque eu sei que eu vou pregar para ele, mas depende de Deus converter. Talvez Deus me use como instrumento. A gente sabe que vem direto da mão de Deus, mas tem muitas coisas que naturalmente a gente não pensa assim. Eu vou trabalhar e vou fazer o meu trabalho para conseguir o meu sustento. E aí o texto fala, como que eu planejo o que eu vou fazer amanhã se eu não sei o que é a vida do homem, o que é o homem, que é uma neblina que passa. Então, eu acho que a oração tem deve ser uma forma como nós nos colocamos como miseráveis e como nada diante do Deus que é o Senhor do universo. Para acabar, Spurgeon fala que melhor do que a bênção da saúde, a única coisa melhor do que a bênção da saúde é a bênção da doença, porque por meio da doença a pessoa se vê como nada, e aí ela se torna humilde, ela tende a ser mais humilde para orar a Deus e pedir. Então eu acho que a oração tem que falar, o homem tem que ter ciência de quem ele é, e ele ora por isso, porque ele sabe quem ele é e quem Deus é. O Ricardo, por último aqui, para a gente voltar no texto. Não que eu possa agregar alguma coisa, mas pensando até na bem-aventurança que o senhor citou no início, né? Bem-aventurados os humildes, algumas traduções falam os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Ali, como Heber Campos, quando eu estava estudando sobre isso para dar aula, ele fala duas coisas, né? Primeiro, que ele é direcionado ao crente, e o segundo é que é contracultural. E a pobreza está relacionada à nossa condição diante de Deus. Não podemos oferecer nada, como o irmão bem disse, e por isso, diante de Deus, a gente reconhece nossa falibilidade ali e a partir daí herdamos o reino. Sim. Mas aí eu estava refletindo quando você falava aqui na parábola do filho pródigo e até no que o Rodrigo falou, a primeira coisa que o filho que tinha saído faz é lembrar da bondade do pai e fazer uma petição. E o filho que já estava lá, ele também podia desfrutar daquilo. E como ele disse, né, a doença ela é uma bênção em relação à petição. O filho pródigo, ele se lembra da bondade do pai, pede, e o pai prontamente, para o filho arrependido, entrega todas as coisas, né? Então, eu acho que a parábola do filho pródigo está relacionada a quem o pai é, e não ao filho. Então, e a repreensão ao filho mais velho é essa, né? Você não pediu. Está aqui, tudo que é meu é seu. Você podia ter usufruído de tudo isso, né? Então, a ideia que o Rodrigo e o Ricardo trouxeram nos mostra este princípio. Deus está tratando com a nossa vida em um todo, em um relacionamento. A oração não é uma parte estanque do meu dia. Não existe um momento de oração e depois deixar Deus ir tratar com outras coisas. A oração é parte da minha vida espiritual. E a própria necessidade da minha vida, o constante estar em oração de Deus por si só me ensina. Então, como Calvino vai responder a essa objeção do se Deus já sabe por que orar, nos leva a exatamente esse ponto.
de viver uma vida cotidiana como farei negócios, irei a esta ou aquela cidade, trazer todas essas coisas cativas a uma dependência de, se Deus quiser, eu vou fazer essas coisas. A forma como eu viajo, trabalho, vendo e compro não está separada de Deus, e a oração é um dos maravilhosos vínculos entre eu e o Senhor em todas as atividades da vida. Então, olha como nós dissemos sobre esta objeção, e como disse, após o Rodrigo falar, o Ricardo falar, nós trazermos isso de volta, e João Calvino vai enumerar nas Institutas alguns benefícios próprios da oração. Lê Instituta de Calvino na EBD, hein, meu irmão? Compra lá aquela verde. Estava com 50% de desconto ainda para passar vontade de você por último. Calvino vai falar que é improcedente a objeção de que é supérflua a nossa oração diante da onisciência de Deus, que ela importuna a Deus diante da sua providência, de que ela é inútil diante da liberdade. E ele nos dá 6 razões para pensar nisso. Antes delas, olhe como ele diz. Alguém dirá, porventura Deus não sabe, mesmo sem que o lembre, não apenas em aspecto que estamos sendo pressionados, como também o que nos é conveniente, de sorte que possa parecer de certo modo supérfluo, que ele seja incomodado por nossas orações, como se estivesse de olhos cerrados ou mesmo a dormir, até que seja despertado por nossa voz. Aqueles que, porém, assim raciocinam, não atentam para o fim que o Senhor nos instruiu a orar, pois não ordenou isso propriamente por sua própria causa, mas antes pela nossa. Na verdade, por ser justo, Deus quer que lhe seja conferido o seu direito, enquanto se dá crédito de tudo quanto os homens anelam e sentem contribuir para o proveito, e fazem isso compelidos por suas preces. Benefício nosso. Portanto, ainda que ele vigia por nós e monta guarda sobre nós, míopes e obtusos para com nossas misérias, e às vezes até nos socorre sem ser solicitado, entretanto, nos é do máximo interesse que seja por nós constantemente implorado. João Calvino nos chamando de míopes e obtusos, como se nós pensássemos que quando nós não oramos, Deus não está fazendo. E Calvino está dizendo, Deus está usando do seu caráter de Deus. Ele quer ser buscado, e o benefício da oração não é para Deus, é para nós. Rodrigo citou isso mais cedo. O instrumento da oração que Deus dá não é para que nós estejamos diante dele tão somente fazendo o que nós devemos fazer também, ou adorando. Deus tem outras formas para ser feito isso. Deus nos deu a oração como um meio de nos abençoar. Deus deu a oração por nossa causa. Olhe 6 razões, então, que Calvino vai delinear para nós pensarmos os benefícios da petição, da oração dependente. Primeiro, que o nosso coração se inflame de sério e ardente desejo de sempre buscá-lo, amá-lo, servi-lo, enquanto nos acostumamos a nos refugiarmos nele em toda a nossa necessidade, como uma âncora sagrada. Você nunca vai depender de Deus em oração. O primeiro benefício da oração é ter o Senhor como uma âncora sagrada. É depender dele. É te ensinar a viver aquela vida que tantas vezes nós queremos viver, nós almejamos. Uma vida de apego constante, pensando em Deus o tempo inteiro, recorrendo a Ele o tempo inteiro. E no nosso imaginário, quando formos assim, oraremos mais. Calvino está dizendo, passe a orar para então você ser alguém de fato espiritual, alguém piedoso. Nós pensamos o contrário, nós queremos ser perfeitos para depois orar. Calvino está dizendo que a oração que nos levará assim. Nós queremos aquele ardente desejo, nós oramos pelo avivamento. Senhor, eu quero buscar mais o Senhor, eu quero amar mais o Senhor. João Calvino nos apontando a oração como este caminho próprio. Vá orar a Deus. Vá pôr a sua vida diante do Senhor, e o resultado natural disso é a tua alma se apegar ao Senhor. É isso trazer verdadeira comunhão
com Deus. Como ter comunhão com Deus sem nos pôr constantemente em oração perante Ele? Joe Bico falando que quando ele era criança, e essa é uma das coisas que mais marca a gente conversando ontem de volta, alguns irmãos dizendo, nossa, eu queria ter tido um pai assim. Eu falei, rapaz, eu entendo que eu não tive. Vocês conversaram isso no outro carro também, né? O que me espanta e desespera é que eu quero ser um pai assim. Hein, Juliana, a gente conversando. Eu queria ser. Ele dizendo que a família se ajoelhava juntos em oração na sala e ele via o pai dele chorar e clamar. E ele dizia que quando o pai dele se levantava, parecia que o rosto do pai dele brilhava. Eles viam a glória de Deus na vida do pai. A família toda foi levada à comunhão com Deus, porque eles estavam orando. Porque eles estavam orando. É assim que os nossos filhos têm que nos ver. É assim que nós galgaremos degraus em direção à comunhão com Deus, passando tempo com Ele em verdadeira intimidade, na oração. Orar por si só é comunhão com Deus e nós cresceremos esse desejo ardente. Segundo lugar, para que nenhuma paixão e nenhum desejo sequer nos suba ao coração, com vergonha de ter Deus por testemunha, enquanto aprendemos a colocar todos os nossos desejos diante dos seus olhos e até mesmo derramar todo o nosso coração. Desafio, meu irmão. Você tem coragem de pecar diante de Deus de joelhos em oração? Você consegue, no meio de uma oração, cobiçar a casa do próximo? Calvino está nos dizendo que um dos maiores meios de graça para combater as tentações e os maus desígnios do nosso coração é orar. Olha o que ele está dizendo. Você pecaria, você não teria vergonha de ter Deus por testemunha. Você é tentado pela mulher do teu trabalho que dá em cima de você. Se você passar a orar na mesa do seu trabalho constantemente, a cada boa oportunidade, você vai ter coragem de assumir um pecado como esse? Olhe como a oração naturalmente vai nos afastar de Deus. Meu irmão, se você confessa os teus pecados uma vez por semana, quando eu convido a igreja a confessar em comunhão, uma vez por semana, durante 3 ou 5 minutos, você reflete sobre os seus pecados? Calvino está dizendo, se você manter uma vida de estar curvado perante Deus, refletindo sobre a maldade do seu coração e todos os dias, constantemente confessando os teus pecados contra o Senhor, você terá o seu coração um pouco mais incomodado e envergonhado de pecar contra Deus. A comunhão da oração vai te conduzir à santidade. A gente precisa orar, meu irmão. A gente precisa orar não é para ganhar o emprego. A gente precisa orar para ganhar comunhão com o Senhor e parar de pecar. Olha como benefícios gloriosos são esses. Terceiro lugar, para que nos preparemos para receber seus benefícios com verdadeira gratidão de alma e até mesmo com ações de graças, os quais somos por nossa deprecação advertidos que nos provém da sua mão. É o exato texto que o Rodrigo nos disse. João Calvino está dizendo, você esquece que o que você tem vem do Senhor, porque você não ora. Porque se você constantemente orasse, você se lembraria todos os dias de que os sapatos que seus pés calçam, os filhos que você tem, o pão que come à mesa, a igreja que congrega, o domingo nublado, todas estas coisas vêm do Senhor. E nós aprenderíamos a ser gratos, porque diariamente nos colocaríamos a Deus, diante de Deus em oração. Olhe como a Bíblia está resolvendo um problema, ou melhor, está nos apontando uma resolução para um problema comum. Ingratidão. Pastor, eu sou uma pessoa que murmura constantemente. Pense em alguém que reclama. E se você passasse, meu irmão, a exortar o teu coração sempre, e o tempo todo falar consigo mesmo sobre como Deus é bom, e sobre como Deus me deu uma camisa nova para vestir, e sobre como Deus permitiu que eu comprasse aquele chocolatinho que eu gosto, e sobre como Deus me deu assim um amigo, um irmão em Cristo,
Senhor, obrigado, porque é tão difícil conviver naquele trabalho, o Senhor pôs um crente lá, e agora eu tenho alguém com quem conversar, alguém que me entenda. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje eu viajei, hoje eu vendi, o Senhor permitiu que isso acontecesse. E a nossa mente passa distante pensando que vem do Senhor uma cura, que vem do Senhor uma graça extraordinária. Meu irmão, Luiz Fábio nos lembrou na abertura do EBD, todos nós já sabemos que nós levantamos hoje de manhã, e graças a Deus por isso. Nos esquecemos, meu irmão. Nos esquecemos. A comunhão com Deus, essa preciosa comunhão, vai te lembrar diariamente da necessidade de ser grato, vai pôr o teu coração perante o Senhor. Em quarto lugar, para que, havendo conseguido o que buscávamos, persuadidos de que Ele respondeu nossos rogos, daqui sejamos levados a mais ardentemente a meditar na sua benignidade. Deus é bom, meu irmão. Deus é bom. Esse é um desafio àqueles que sempre levantam a objeção da maldade de Deus. Deus é um Deus mau, Ele não vê o que se passa na terra, Deus ignora os sofrimentos deste mundo. Será que nós nos esquecemos da bondade de Deus? E quando nós somos atendidos pelo Senhor, quando nós ouvimos respostas às nossas orações, Calvino está nos levando a pensar que essas coisas vão trazer uma meditação ao nosso coração sobre a bondade de Deus. Senhor, obrigado pela caneca. Nós fizemos essa oração lá em casa um dia. Eu estava falando com a Sara que a gente tinha caneca demais e eu queria que a gente se desfizesse de algumas. E a Sara é apegada na coleção dela. Mas algumas não eram sabe assim, sentimentais. Algumas estavam lá. E aí a gente conversou e eu falei, não, amor, essa aqui dá para... E a irmã dela estava vindo morar em São Paulo, precisava comprar umas coisas. Não, vamos dar as canecas para sua irmã, vai ser útil para ela. Eu arrumando um bom motivo para fazer o que eu queria, né? Eu queria desfazer de algumas canecas. E aí o missionário Fábio veio aí. E aí a gente conversou bastante com o Fábio, almoçamos juntos. E aí na hora que a gente estava indo embora, o Fábio falou assim... E aí não fica com ciúmes não, hein, meu irmão? Que só eu que ganhei. O Fábio falou assim, pastor, trouxe um presente para o senhor. Uma caneca. Você tem uma caneca da base indígena da PMT, meu irmão? Só eu que tenho. Como aquilo tratou nosso coração, meu irmão? Sabe por quê? Porque a gente não estava precisando de uma caneca. Não era uma necessidade da nossa casa. Era um capricho. Sabe você quando você está no caixa do mercado e você fala, vou levar um babalu para o meu menino? Por capricho, por amor. E Deus é zeloso, Ele ama nos dar bons presentes e boas dádivas. E como nós podemos orar falando, Senhor, obrigado pela caneca. Porque Deus nos ensina a sua bondade quando nós constantemente nos pomos em oração e reconhecemos quanto nos movemos, vivemos e existimos nele. E tudo que temos vem dele. Quinto lugar, ao mesmo tempo, com mais profundo deleite, abraçamos as benesses, as quais reconhecemos que foram obtidas por meio de nossas orações. No sermão no domingo eu falei sobre orações não respondidas e sobre não recebermos porque pedimos mal para as nossas próprias cobiças. Falaria disso no segundo ponto, mas nós vamos encerrar no final aqui em João Calvino. E isso foi ensinado no último domingo. Fato, meu irmão, que nós não recebemos muito do que nós pedimos. E Deus é bom por isso. Já viu aquele filme Todo Poderoso? Ai, meu Deus, que filme bobo, né? Jim Carrey, o palhaço da terra, né? E aí, num determinado momento, ele tem os poderes de Deus. Essa é a história do filme. Ele vira Deus por uma semana e Deus tira férias. Por mais ridículo que seja isso, é um filme didático em alguma instância, tirando todas as besteiras ali dentro contidas. E ele começa a ouvir vozes na madrugada. E ele fala, meu Deus, são orações, o que eu faço com isso? Ele fala que todas as orações se transformem em arquivos. E a casa dele vira um monte de arquivos. Ele não consegue nem andar. Ele fala, não vou ler todas as orações. Ele fala, não, arquivos não, bilhetinhos. E a casa se enche de bilhetinhos. Ele fala, nossa, o que eu faço agora? Não dá para nem falar meu Deus, né? Que ele é Deus no filme. Ele fala que todas as orações virem e-mails. Pronto. E aí começa a fazer o download das orações. Né? Ele dorme, quando ele acorda, o download pronto. Ele fala, uau, milhões de orações lá a serem respondidas.
E ele começa a responder, e não resolve. E ele dá aquele famoso Ctrl A, sabe? Seleciona todas. E ele põe lá na resposta automática do e-mail, sim para todas. E é muito gostoso o cinema, né? O filme corta para uma cena onde a cidade está em chamas, é uma revolta, um protesto na rua, e as pessoas estão quebrando tudo. Porque todas as pessoas da cidade ganharam na loteria. Cada um ganhou $17. Eles estavam revoltados porque todas as orações foram respondidas com um sim. Meu irmão, os nãos de Deus são bênção para nós. Mas Deus nos dá sims. Deus nos diz sim. Senhor, converte o coração do meu filho. Sim. Senhor, eu preciso de pão sobre a mesa. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu estou desempregado. Sim. Deus responde sim, meu irmão. Senhor, eu quero me casar e eu quero me casar no Senhor. Quero um homem, uma esposa, um marido que tema o Senhor. Sim. Deus tem prazer em responder os seus filhos. E Deus quer que nós oremos. Deus quer que nós peçamos para quando recebermos dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor e a tua boa mão me deram. Jobic falando. E aí todo mundo achou que o tradutor tinha engasgado. Eu acho que engasgou foi com choro mesmo, né? Ele falou: nossa, isso é demais. E aí ele nos falou assim, citando João Calvino. João Calvino que diz, na verdade, que a oração é como se nós fôssemos pequenas crianças e nós pudéssemos caminhar até o nosso Pai e sentar sobre o seu joelho, sobre a coxa da sua perna e cochichar no seu ouvido as nossas necessidades. Você enxerga a oração assim, meu irmão? E quando o bom Pai nos der pão, nos der peixe, nós então poderemos dizer: obrigado, Pai, pelo pão. Nós precisamos, meu irmão, orar para reconhecer Deus fazendo o que faz na nossa vida. Deus quer usar as nossas orações como instrumento da tua vontade. Poderia abrir uma longa discussão aqui. Poxa, mas o rei Ezequias pediu 15 anos. Verdade. E se ele não tivesse pedido? Ele pediria, meu irmão. É o decreto do Senhor. Deus havia escrito que o rei pediria mais 15 anos. E o rei pediu e Deus deu. E o rei louvou ao Senhor porque deu. E tantas vezes na Escritura vemos cenas assim. Deus quer que oremos. Deus quer nos responder. Em sexto lugar, para que, segundo a medida da nossa fraqueza, sua providência nos confirme em nossas almas o próprio uso e experiência, enquanto entendemos que Ele não apenas promete que jamais nos haverá de faltar, e de seu próprio arbítrio escancara o acesso para invocá-lo no próprio nome e preciso momento da necessidade, mas também tem a mão estendida para ajudar seus filhos. Nem os alenta com palavras, mas os assiste com o auxílio sempre presente. A última objeção de Calvino ao fato de se Deus já sabe por que orar é dizer: Deus quer que você conheça o cuidado constante. Deus quer que você veja Ele sempre disposto, sempre com a mão estendida, sempre em um bom relacionamento conosco. Deus quer andar bem junto de nós. Fazendo uma última aplicação a algo que eu faria adiante, mas essa é uma das que nos cabe em pensar sobre receber as bênçãos. Nós falamos no sermão sobre pedir mal e falamos muito brevemente sobre orar conforme a vontade de Deus. E o Rodrigo citou isso mais cedo. Acho que foi o Rodrigo. O ponto que o Ramon falou sobre pedir sabedoria a Deus para fazer. A Escritura nos diz por diversas vezes: pedi e recebeis, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Veja como nós devemos olhar para textos assim e entender textos assim. Olhe para todas essas necessidades. Você depender do Senhor, você confessar os teus pecados, você se apegar a Deus em vida piedosa, você reconhecer que tudo vem dele,
você se moldar em comunhão e em intimidade ao Senhor. Você consegue orar depois de tudo isso, pedindo: Senhor, eu me desagrado da minha casa, eu queria uma casa nova. Seria essencialmente esse o pedido do seu coração? É algo para você refletir. Depois de confessar cada um dos seus pecados, os seus pecados, você poderia orar dizendo: Senhor, eu não quero mais estar casado. Meu casamento é mau e ruim. Depois de confessar os seus pecados, é esta ainda a tua oração? Meus irmãos, nós precisamos nos moldar à vontade de Deus e pedir para ser dado aquilo que o Senhor quer dar. Aquilo que a palavra nos instrui, o caráter de Deus. Você pedir contra o caráter do Senhor, não lhe será dado. Não espere receber. Pedir para gastar com os seus deleites. Pedir pelas suas próprias cobiças. Ai, Senhor, queria tanto que aquele funcionário fosse mandado embora. O colega chato. Talvez seja essa uma oração que não seja muito própria de um cristão. Talvez a oração de um cristão seja: Senhor, queria tanto que fulano ouvisse quando eu pregar o evangelho para ele, para que ele ame o Senhor e deixe de ser um chato. Qual das duas é mais próxima da vontade de Deus? Orar dizendo: Senhor, eu odeio esse casebre, queria morar numa casa boa. Ou orar dizendo: Senhor, essa casa é perigosa para os meus filhos, se um telhado desse cai sobre a cabeça das minhas crianças, eu preciso de uma casa. Qual das duas é digna de ser atendida pelo Senhor? O Senhor não sabe que você precisa de um telhado? Pois peça a Deus, porque Ele sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Afinal, meu irmão, precisamos pensar nisso e nos dispor à oração. Salmo 145, 18. Ele está próximo a todos que lhe invocam o nome em verdade. Salmo 34, 15 e também 1 Pedro 3, 12. Os olhos do Senhor estão voltados sobre os justos e os seus ouvidos para com as suas orações. Salmo 32, 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Isaías 49, 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Ore, meu irmão, ore ao Senhor. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar, crianças? Momento da oração, vamos orar ao Senhor.